352 de 2019 institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Osasco. Está regulamentada pela LDB também. Fala que as normas estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Osasco aplicam-se subsidiariamente ao quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco, salvo nos aspectos que forem específicos da educação. Fala também que o Plano de Carreira e Remuneração, que trata a lei complementar, tem por objetivo estruturar o quadro de pessoal, e fala que o regime jurídico dos servidores enquadrados no Plano de Carreira e Remuneração instituído nesta lei complementar é estatutário. O capítulo 4 trata dos princípios e diretrizes do magistério. O artigo 4. O quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco reger-se-á pelos seguintes princípios, diretrizes e valores, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e de seus acordos com a LDB. São 12 princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Sétimo, valorização do profissional da educação escolar. Oitavo, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Nono, garantia de quadrão de boa qualidade social. 10º, valorização da experiência extraescolar. 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12º, a igualdade de tratamento, vedada qualquer forma de discriminação. Artigo 5º. O Poder Executivo de Osasco promoverá a permanente valorização dos profissionais do magistério. Nós temos aqui 13 pontos que falam sobre essa valorização dos profissionais do magistério, que são igualdade de tratamento sem qualquer discriminação, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, remuneração definida de acordo com a complexidade e a responsabilidade das tarefas, atendimento ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, desenvolvimento funcional baseado na titulação ou habilitação, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho, participação no processo de planejamento das atividades educacionais, processo de construção de conhecimento e de transformação entre o homem e a sociedade, participação em reuniões, grupos de trabalho, comissões ou conselhos vinculados ao interesse da administração pública, condições adequadas de trabalho, participação em associações de classe, cooperativas e sindicatos, integração das diversas áreas do conhecimento, preparação do educando para o exercício consciente da cidadania e para o trabalho, proporcionando-lhe o saber organizado, reconhecendo-o como agente do processo de construção do conhecimento e de transformação da sociedade. O artigo 6º fala que, para os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições. Esses são conceitos, definições importantes. Servidor público é a pessoa ocupante de cargo, emprego ou função pública, independente da natureza do seu vínculo com a administração municipal, institucional ou contratual. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades representando um lugar instituído nos quadros do funcionalismo, criado por lei com denominação própria e atribuições específicas. Carreira do magistério público, desenvolvimento funcional dos profissionais do magistério, decorrente da obtenção de nova habilitação ou de titulação e dos resultados de suas avaliações de desempenho. Interstício,
lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor do magistério se habilite à progressão funcional dentro da carreira. Grau é o desdobramento da referência destinada à evolução funcional do funcionário público, indicado pelas letras A e M. Referência é o indicativo de posição do servidor nas escalas de vencimento ou salários, representado por algarismos arábicos. Funções do magistério: atividades exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas e projetos quando exercidos em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Classe livre: turma de alunos da educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos ou da educação especial, cujo titular afastou-se por exoneração, aposentadoria ou falecimento. Aula livre: período de tempo reservado à aula de conteúdo específico cujo titular afastou-se por exoneração ou aposentadoria ou falecimento. Classe vaga: turma de alunos da educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos ou da educação especial, cujo titular afastou-se temporariamente por faltas, licenças ou férias. Aula vaga: período de tempo reservado à aula de conteúdo específico, cujo titular afastou-se temporariamente por faltas, licença ou férias. Progressão funcional: passagem do servidor do magistério de sua referência para as seguintes dentro da faixa de vencimento do cargo que ocupa, pelos critérios de titulação ou avaliação de desempenho e conhecimento. Enquadramento: processo de posicionamento do servidor dentro da nova estrutura de cargos. Enquadramento, por exemplo, dos professores de desenvolvimento infantil de Osasco. Mais à frente nós veremos que eles falam sobre isso. Gratificação de funções: vantagem pecuniária de caráter transitório, criada para remunerar cargos em nível de direção, chefia e assessoramento, exercida por servidores ocupantes de cargo público de provimento efetivo na Prefeitura Municipal de Osasco. Cargos de provimento em comissão: é o cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, a ser preenchido por servidor de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei. Educação básica: consiste na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Vencimento: é retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao funcionário público em virtude do exercício do cargo. Remuneração: é o valor do vencimento ou do salário acrescido das vantagens pecuniárias, incorporadas ou não, percebido pelo servidor. Capítulo 3. Do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco. Quem são os integrantes desse quadro? Professor de Desenvolvimento Infantil 1, Professor de Desenvolvimento Infantil 2, Professor de Educação Básica 1 e 2, Professor Adjunto de Educação Básica 1 e 2. Fala aqui que a lotação do Professor Adjunto de Educação Básica 1 e do Professor Adjunto de Educação Básica 2 será na Secretaria de Educação, para atender às necessidades das diversas unidades educacionais do município. A quantidade de cargos de cada unidade educacional será constituída na educação infantil, pré-escola e no ensino fundamental 1 para os cargos de PEB 1, pelo número de classes existentes na unidade e mais um cargo para cada conjunto de 5 classes. Na educação infantil creche, para os cargos de PDI 1 e PDI 2, Professor de Desenvolvimento Infantil 1 e 2, pelo agrupamento de alunos estabelecidos através de resolução do Conselho Municipal de Educação, mais um cargo para cada 3 classes, a fim de proceder necessárias substituições.
Capítulo 6 do Programa de Qualificação Profissional. Artigo 16. Fica instituída como atividade permanente da Secretaria de Educação o Programa de Qualificação Profissional dos servidores do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco. Artigo 17. São objetivos do Programa de Qualificação Profissional. Primeiro, estimular o desenvolvimento funcional, criando condições próprias para o aperfeiçoamento constante. Segundo, possibilitar o aproveitamento de formação e das experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Terceiro, propiciar a associação entre teoria e prática. Quarto, criar condições propícias à efetiva qualificação pedagógica de seus servidores através de cursos, seminários, conferências, oficinas de trabalho, implementação de projetos e outros instrumentos para possibilitar a definição de novos programas, métodos e estratégias de ensino adequadas às transformações educacionais, incluindo parcerias com sindicatos e associações. Quinto, criar e desenvolver hábitos e valores adequados ao digno exercício das atribuições do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco. Sexto, possibilitar a melhoria do desempenho do servidor no exercício de atribuições específicas, orientando no sentido de obter os resultados esperados pela Secretaria de Educação. Sétimo, promover a valorização dos profissionais da educação. Artigo 18. O programa de qualificação profissional poderá ser implementada através de programas específicos abrangendo as seguintes ações. Primeiro, incentivo à formação em nível superior para todos os integrantes do quadro de pessoal do magistério. Segundo, incentivo à complementação pedagógica através de curso de pós-graduação ou especialização. Terceiro, incentivo ao aprimoramento profissional através de cursos de mestrado ou doutorado. Quarto, atualização permanente dos servidores através de cursos de aperfeiçoamento e capacitação. Artigo 19. Compete à Secretaria de Educação, primeiro, identificar as áreas e os servidores carentes de qualificação profissional e estabelecer ações prioritárias. Segundo, adotar as medidas necessárias para que fiquem asseguradas igualdade de oportunidades de qualificação a todos os servidores do magistério. Terceiro, planejar a participação do servidor do quadro de pessoal do magistério nas atividades de qualificação profissional e adotar as medidas necessárias para que os afastamentos que ocorram não causem prejuízos às atividades educacionais. Quarto, estabelecer datas para implementar programas de qualificação contínua durante o ano letivo. Artigo 20. Os cursos de aperfeiçoamento e capacitação profissional que integrarão o programa de qualificação profissional objetivarão a permanente atualização e avaliação do servidor, habilitando-o para o seu desenvolvimento na carreira. Capítulo 7, da progressão funcional. Artigo 24. Progressão funcional é a passagem do integrante do quadro de pessoal do magistério para referência subsequente dentro da respectiva tabela, a qual pertence pelos critérios de titulação e ou avaliação de desempenho e conhecimento. Artigo 25. A progressão funcional de que trata o artigo anterior dar-se-á de duas formas. Primeiro, por títulos. Segundo, avaliação de desempenho e conhecimento. Artigo 26. Para fazer jus à progressão de que trata o artigo anterior, o servidor deverá cumulativamente: primeiro, ter sido aprovado no estágio probatório. Segundo, ter obtido a titulação exigida em instituição de ensino superior oficialmente reconhecida e credenciada pelo Ministério da Educação. Terceiro, estar em efetivo exercício e nas atribuições do cargo e ou funções do magistério. Quarto, não ter recebido penalidade disciplinar de advertência nos últimos 3 anos ou de suspensão nos últimos 5 anos. Seção 1. Da progressão por títulos. Artigo 27.
O integrante fará jus à progressão por títulos mediante os seguintes critérios. Primeiro, o servidor de nível médio da modalidade normal que apresentar comprovante de conclusão de curso de graduação com licenciatura plena em pedagogia. Segundo, o servidor que apresentar comprovante de conclusão de curso de pós-graduação, lato sensu, de duração mínima de 360 horas ou curso de graduação em licenciatura. Terceiro, o servidor que apresentar comprovante de conclusão de curso de mestrado ou título de mestre em área ligada à educação terá direito à progressão em 2 referências. Quarto, o servidor que apresentar comprovante de conclusão de curso de doutorado ou título de doutor em área ligada à educação terá direito à progressão em 2 referências. O integrante do quadro de pessoal do magistério poderá apresentar apenas um título por ano, sempre no mês de abril ou outubro. Seção 2. Da progressão por desempenho e conhecimento. Artigo 28. A progressão por desempenho e conhecimento ocorrerá mediante a avaliação do integrante do quadro de pessoal do magistério através de avaliação da equipe gestora. Artigo 29. A progressão funcional por desempenho e conhecimento consiste no enquadramento do servidor na referência imediata superior àquela em que se encontra na tabela de vencimento, mediante cumprimento dos seguintes requisitos. Primeiro, cumprir o interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício em funções do magistério entre uma progressão funcional e outra. Segundo, obter o mínimo de 80 pontos da somatória total dos pontos atribuídos aos fatores de avaliação de desempenho e conhecimento ao final de 3 anos. Artigo 30. O servidor só poderá evoluir uma vez ao ano, através da progressão por títulos ou progressão por desempenho e conhecimento. Artigo 31. A avaliação por desempenho e conhecimento, feito de forma permanente e concluída anualmente em instrumento próprio, deverá contemplar, entre outros, os seguintes fatores. Primeiro, assiduidade e pontualidade. Segundo, desempenho e conhecimento. Terceiro, apresentação de títulos. Capítulo 8. Da Comissão de Análise de Recursos da Progressão de Avaliação de Desempenho e Conhecimento. Artigo 32. Fica criada a Comissão de Análise de Recursos da Progressão de Avaliação de Desempenho e Conhecimento, com a atribuição de analisar os recursos relativos ao processo de avaliação de desempenho e conhecimento dos servidores do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco, com base nos fatores constantes do instrumento de avaliação de desempenho e conhecimento, objetivando a aplicação de progressão funcional. Capítulo 9. Da jornada de trabalho. Artigo 36. A jornada de trabalho semanal do servidor do quadro de pessoal do magistério. Ela é dividida entre horas-aulas de atividades com os alunos e horas-aulas de trabalho pedagógico. E elas são HTPC, HTPI e HTPL. HTPC é horas de trabalho pedagógico coletivo, cumpridas na unidade, fora do horário de aula com alunos, destinado à discussão, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica. HTPI, horas de trabalho pedagógico individual, e HTPL, horas de trabalho pedagógico local de livre escolha. Capítulo 10. Do vencimento da remuneração dos adicionais e gratificações. O artigo 41 fala que os servidores, ocupantes dos cargos públicos de provimento efetivo, funções e empregos públicos de PDI 1, fica concedido reajuste a título de revisão de padrão de vencimentos em consonância com o dispositivo na Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. Fala aqui também, no artigo 42, que o servidor do quadro de pessoal do magistério
que exerça suas atividades docentes ou pedagógicas a partir das 19 horas, fará jus ao adicional de 10% sobre seu vencimento base, calculado sobre o número de horas efetivamente trabalhadas após este horário, devido somente enquanto perdurar esta situação especial de trabalho. Artigo 43. Ao servidor do quadro de pessoal do magistério lotado em unidade educacional em área de risco ou de difícil acesso, será concedido um adicional de 10% sobre o seu grau, a título de adicional de local de exercício, somente enquanto permanecer nesta condição. A Secretaria de Educação fará publicar anualmente a relação das unidades educacionais classificadas como área de risco para concessão do adicional. Artigo 44. Fará jus à percepção de gratificação os professores de desenvolvimento infantil 1 e 2, professores de educação básica 1 e 2, professores adjuntos de educação básica 1 e 2, que estiverem no exercício de atividade docente, que não apresentem ausências de quaisquer naturezas, atrasos ou saídas antecipadas. Excetuam-se das ausências mencionadas os casos de casamento, luto por falecimento de cônjuge, filhos, pais, irmãos, sogros, padrasto ou madrasta, e também júri e outros serviços obrigatórios por lei, licença por haver sido acidentado em serviço ou atacado de doença profissional. A gratificação será aferida mensalmente e paga bimestralmente, mediante regulamentação por decreto do Executivo. A gratificação poderá ser reajustada anualmente. Os requisitos exigidos do presente artigo para a concessão da gratificação serão verificados, levando em consideração o controle de frequência. Os períodos de recesso escolar serão considerados para recebimento da gratificação. Capítulo 14, da remoção. Artigo 53. Remoção é a movimentação de uma para outra unidade de ensino sem que se modifique sua situação funcional. A remoção dar-se-á a pedido, por permuta ou de ofício. A publicação do resultado final da remoção a pedido e por permuta deverá ocorrer 30 dias antes do término do ano letivo, atendendo à conveniência do serviço. O concurso de remoção sempre precederá o de ingresso para provimento de cargos. As vagas livres que surgirem após o concurso de remoção só poderá ser atribuídas aos remanescentes aprovados em concurso público a título provisório. No processo de remoção, poderá ocorrer alteração de jornada de trabalho do docente. Artigo 54. Para atender aos pedidos de remoção, o secretário de Educação fará elaborar lista classificatória obtida através da observância das seguintes normas: aferição da antiguidade pelo tempo de efetivo exercício, aferição da titulação. A escolha de vagas para a remoção obedecerá rigorosamente à lista classificatória. Artigo 55. A remoção por permuta, não sendo possível, todavia, permutar quem não esteja no efetivo exercício de seu cargo, já tenha alcançado o tempo de serviço necessário à aposentadoria, a quem faltem até 3 anos para completar o tempo de serviço necessário à aposentadoria, encontre-se na condição de docente readaptado, mesmo que com laudo temporário, tenha sido concedida a remoção em período inferior a 3 anos. Capítulo 15, da substituição. Artigo 56. A substituição de servidores efetivos durante período temporário deverá ser feita preferencialmente por servidor,
desde que não haja aprovados em concurso pelo período mínimo de 30 dias. Artigo 57. A substituição se dará na seguinte ordem: primeiro, substituição de efetivo por efetivo. Segundo, a título de carga suplementar. Terceiro, temporária. Artigo 58. A substituição de efetivo por efetivo na mesma ou em outra unidade obedecerá os seguintes critérios: substituir outro titular do mesmo cargo, respeitada a sua carga horária. Segundo, por período igual ou superior a 30 dias. Havendo vacância no decorrer do ano letivo, o substituto poderá permanecer no cargo até que a vaga seja provida. Inciso 2º. O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do seu titular. Inciso 3º. O docente titular deverá retornar ao seu cargo de origem no dia subsequente ao término da substituição ou no último dia letivo do ano. Artigo 59. O docente poderá exercer carga suplementar de trabalho. Capítulo 16. Da situação de excedência. Artigo 60. O docente ficará caracterizado como excedente quando, na sua unidade de lotação, ocorrer uma das seguintes hipóteses: primeira, inexistência de classes. Segunda, extinção da escola. Terceira, inexistência de aulas relativas à sua área de atuação. Artigo 61. Caberá à Secretaria de Educação atribuir ao professor, em situação de excedência, classes ou aulas livres de seu componente curricular, observadas as atribuições do cargo nas situações de: primeiro, classe ou aula livre. Segundo, titular de vaga estar em impedimento legal. Inciso 1º. O docente excedente deverá cumprir o calendário escolar da Secretaria de Educação, exercendo normalmente sua jornada de trabalho. Inciso 2º. O docente excedente será inscrito de ofício em concurso de remoção. Artigo 62. Ficará assegurado ao excedente o retorno à sua unidade de origem, quando surgirem vagas ou aulas durante o ano letivo em que ocorreu a excedência. Capítulo 17. Da readaptação. Artigo 63. O servidor do quadro de pessoal do magistério que tenha sofrido limitação em sua capacidade física e ou mental, comprovada por perícia médica, será readaptado, passando a exercer atribuições compatíveis com a sua limitação, após avaliação pelos órgãos competentes da administração municipal, em consonância com a legislação vigente. Capítulo 18. Da gratificação de função. Artigo 68. Para efeitos desta lei, gratificação de função é a vantagem pecuniária de caráter transitório criada para remunerar funções em nível de direção, chefia e assessoramento exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Magistério Municipal. Capítulo 19. Dos cargos de provimento em comissão. Artigo 69. Os cargos em comissão da Secretaria de Educação, seus respectivos quantitativos, símbolos e valores, bem como as descrições de suas competências, são aqueles fixados em lei municipal específica que define a estrutura organizacional do Poder Executivo.